Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo João Pedro Corte, sou aluno da UFRJ, estou no meu terceiro para quarto período de Engenharia de Produção e sou também coordenador da Fábrica de Consultores do UFRJ Consulting Club, que é a nossa área pautada nos projetos de consultoria, contato com empresas do mercado, toda essa parte de consultoria estratégica. E aí, gente, eu me chamo Adriana Mota Barbosa, estou no meu terceiro período de Engenharia Ambiental, também na UFRJ, faço parte da fábrica de consultores aqui dentro do UFRJ Consulting Club. E hoje a gente vai trazer para vocês mais uma edição do nosso quadro CaseTube, que é um quadro que a gente trabalha cases e treina para processos seletivos das grandes empresas de consultoria. Bom, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem mandar lá no nosso Instagram, @UFRJ Consulting Club. A gente tem vários cursos, várias palestras que colaboram para essa preparação para os processos seletivos. E é muito interessante que essa seja uma prática interativa, então pausem o vídeo enquanto a gente está fazendo e façam junto conosco. E fica o convite para dar uma olhada nas nossas redes sociais. Bom, o case de hoje é um case da McKinsey, chama-se Acme Guys. Ele é difícil e ele é sobre market entry. Bom, então vamos começar. Você pegar papel e caneta para já ir escrevendo tudo sobre o case e assim que você estiver pronto, me fala que a gente começa de fato aqui com o problem statement. Perfeito, vamos começar, Adriano. Bom, então, o nosso cliente é a Acme Gás, uma distribuidora nacional de gás natural líquido para residências e empresas. O CEO está interessado pelo aumento de combustíveis alternativos à gasolina e ao diesel para veículos. E ele está pensando em entrar no mercado varejista de postos de abastecimento de gás natural liquefeito. E aí agora ele pede a nossa ajuda para decidir se a Acme Gás deveria fazer isso. Então, para começar, eu queria que você me dissesse o que você espera do combustível de varejo, da indústria de combustível de varejo parecer. O que você espera desse meio, desse setor? Perfeito. Só validando 100% antes das informações, nosso cliente, então, é a Acme Gás, que é um distribuidor nacional de gás natural líquido e que agora está buscando, por meio desse aumento dos combustíveis alternativos, expandir para esse mercado de varejo de postos de abastecimento por meio desse gás natural líquido, correto? Perfeito, isso mesmo. Bom, partindo então do que eu espero dessa indústria de combustíveis no varejo, acredito naturalmente que deve ser uma indústria marcada pela questão de oligopólios. Então, é um setor que as próprias empresas de refino possuem diversos postos de abastecimento. Então, naturalmente, eles comandam parte dessa empresa como um todo. Então, a gente vai ver também um alto número de outlets, assim, de retalhamento, assim, desses postos. Acredito também que é um mercado perene, marcado pela questão de uma certa estabilidade perante fatores como sazonalidade, etc., por ser algo muito necessário para as pessoas no dia a dia, principalmente por estarmos lidando com diferentes tipos de cliente, então pessoas que utilizam para abastecimento no dia a dia. Ah, também consigo visualizar uma certa baixa diferenciação dos produtos. Então, os clientes vão utilizar desses conteúdos mais relacionados a combustíveis muito baseado pela questão do preço e da proximidade. Então, esses seriam os dois principais drivers para converter o cliente para a compra desses produtos. E consigo avaliar que os principais públicos-alvos que utilizariam desse material, utilizariam os nossos serviços, seriam pessoas tanto que dirigem carros e motos, então pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas, como as empresas de transporte, maquinário agrícola. Então, a gente conseguiria oferecer um serviço tanto numa margem B2C, mas também numa margem B2B. Então, acredito que o mercado seja muito pautado nessas informações, ao meu ver, assim. Boa. Então, você falou sobre os oligopólios, sobre ser um mercado mais perene, sobre ter pouca diferenciação, sobre os nossos clientes. Então, acho que você acertou bastante aí. É basicamente como a gente enxerga esse mercado varejista. E aí, para a gente atacar, né, o nosso grande problema, eu queria saber qual áreas você exploraria para determinar se vai valer a pena ou não a gente entrar nesse mercado para o gás natural líquido. Perfeito. Só vou pedir um tempinho para eu conseguir fazer uma estruturação de como eu vejo idealmente para a gente conseguir atacar esse mercado. Beleza.
conseguir entender ou não se vale a pena entrar nessa indústria de combustíveis de varejo, acredito que para a gente conseguir, que a gente defina entender ou não se vale a pena entrar nessa indústria de combustíveis de varejo dentro de um framework para a gente defina ou não se vale a pena a gente conseguir realizar essa escolha dentro de um framework. Então, a primeira parte ou não se vale a pena a estruturação que eu acho necessário a gente avaliar seria a questão do tamanho do mercado, dentro dessa estruturação que eu acho necessário a partir de duas principais frentes. Seria a questão do tamanho do mercado, market size, pessoas B2C, a partir de duas principais frentes. Então, quem são esses clientes, quais veículos que aceitam esse material que a gente está querendo vender, quem são essas pessoas, quais veículos, qual seria a região de atuação desse material que a gente está querendo vender. A partir disso também teria um pouco mais sobre o setor, qual seria a região de atuação do mercado. A partir disso, também entender um pouco mais sobre tendências de crescimento, como todo, dentro da mentalidade do mercado, tempo de mudança dentro deles. Então, as tendências chaves para a gente entender a mentalidade dos para além dessa questão do tamanho do mercado, acho que são fatores chaves. Naturalmente, é essencial entender um pouco mais para além dessa questão do tamanho do mercado. Então, quantas firmas, naturalmente, é essencial entender um pouco mais sobre os concorrentes, como é a reação. Então, quantas firmas estão nesse mercado potencial, novos players do mercado, como é a reação, essa questão de domínio, dessas barreiras do share, de novos players do mercado. Então, como nessa linha de barreiras de domínio, dessas barreiras de entrada do mercado, para além dos concorrentes. Nessa linha de barreiras, por exemplo, do switch entrada do mercado entre clientes, para além dos concorrentes. Então, como é a questão de, por exemplo, o switch efetivamente estabelecer uma parceria com outro cliente. Então, como seria essa lealdade que eles têm efetivamente estabelecer uma parceria com poderiam ser barreiras. Então, a nossa como seria essa lealdade que eles têm a marcas mais definidas, poderiam ser barreiras. E também a nossa entender a questão da rentabilidade do negócio, então se entender toda a questão de receitas acessórias que a gente pode oferecer, da rentabilidade do negócio, da venda toda a questão de receitas acessórias que a gente pode oferecer, e também custos que isso pode ofertar para o nosso gás líquido natural, nosso cliente. Então, e também custos que isso pode ofertar para o nosso toda a parte de produção, instalação, entender quais seriam os custos fixos, os capex, além dos custos operacionais que eles vão ter ao longo do dia a dia, tanto na parte de logística, além dos custos operacionais que eles vão ter ao longo do dia a dia. Então, esses foram os principais da prevenção de riscos, etc. Pontos que eu achei essencial para a gente conseguir avaliar se vale a pena ou não a gente realizar essa entrada no mercado. Pontos que eu achei essencial para a gente conseguir avaliar se vale a pena ou não a gente realizar essa entrada no mercado. Bom, acho que englobou bastante coisa, tanto quantitativa quanto qualitativa. E eu gostei muito dessa parte que você falou de market size, acho que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor. E aí, por isso, eu queria saber como que você estimaria o total do market size para o gás natural líquido no varejo de combustível para veículos no ano de 2012. Bom, acho que é essencial para a gente conseguir realizar uma estimativa, entender a quantidade de veículos que conseguiriam utilizar desse material, então conseguiriam utilizar do nosso serviço, do nosso produto, que é o gás líquido natural. Então, a partir desses veículos, qual seria a capacidade média que eles têm dentro do tanque? Então, quanto a gente conseguiria vender por meio desses veículos? Também entender a frequência de abastecimento, então, para a gente conseguir chegar no número mais completo em termos de um market size, por exemplo, anual, em termos de quanto é vendido, quanto a gente conseguiria poder vender, e entender também quanto seria o preço vendido por esse galão. Então, quantos os veículos conseguem importar nos galões, quantas vezes eles são abastecidos e o preço pelo galão. Uma vez com todos esses fatores alinhados, a gente conseguiria entender um market size em termos de receita para um ano de 2012. Boa. Bom, então, espero que você tenha anotado aí todos esses fatores para a gente fazer algumas contas, porque eu acho que agora seria interessante a gente, de fato, definir qual que é esse market size com valores, para a gente poder ter algo mais palpável para analisar. Perfeito. Então, vocês teriam algumas informações acerca dessa quantidade de produtos? Quantidade de produtos, quantidade de veículos, quantidade que eles teriam em termos de tamanho do tanque para conseguir receber nosso produto, frequências, enfim. Bom, eu tenho duas fontes de informação aqui. Primeiro eu vou te falar alguns valores, depois eu vou te mostrar uma tabela que vai deixar tudo um pouquinho mais claro, beleza? Perfeito. Bom, então, a gente sabe que o número de veículos nos Estados Unidos em 2008 era de 100 milhões.
O número que a gente projeta de crescimento desses veículos é 20% em 4 anos. O número atual de gás natural líquido em carros é 1% do total. E a gente estima que o preço do gás natural líquido por galão em 2012 vai ser igual a $2. Validando então essas informações, o número de veículos nos Estados Unidos em 2008 é de 100 milhões de veículos, dentre os quais 1% atualmente seriam para essa parte de gás natural. A gente espera um crescimento desses veículos em 20% ao longo de 4 anos, e o preço estimado para 2012, ou seja, para daqui a 4 anos, para esse galão, é de $2. Isso mesmo. Isso mesmo, tá tudo certinho. Perfeito. Então, agora eu vou te mostrar essa nossa tabela que eu acho que vai deixar tudo um pouco mais claro, beleza? Os caminhões comerciais, a gente consegue calcular por meio de 25% desses 2 milhões de veículos, sendo multiplicados pelo tamanho do tanque de 100 galões, sendo multiplicados por uma frequência semanal de 3 vezes por semana, multiplicado pelo preço estimado do galão de 12. Então, realizando essas contas, Eu acho que tem um detalhe que o preço estimado por galão não é 12, é $2. perfeito, muito obrigado. Realizada essa conta, então, a gente chega num valor anual por parte dos caminhões de 93,6 bilhões de dólares nessa parte do market size relativa aos caminhões, certo? Sim, tá certinho. Enfim. Partindo então para os veículos privados, a gente conta com 67% desses 2 milhões de veículos sendo multiplicados por um tanque com capacidade de 20 galões, uma frequência de abastecimento semanal de 2 vezes por semana, um preço estimado de $2. Realizando essa multiplicação, a gente chega num valor correspondente a 33,28 bilhões de dólares. Isso, tá certinho. Pode seguir nessa linha. Então, partindo mais ou menos da mesma linha de raciocínio para a parte dos veículos industriais e veículos agrícolas, a gente espera 8% desses 12 milhões de veículos totais, com uma capacidade média nos tanques de 30 galões, abastecimento semanal, uma vez por semana, e aliados com preço por galão de $2. Realizando as mesmas contas, a gente espera um market size de tamanho de 3,12 bilhões de dólares. Isso mesmo, certinho. Perfeito. Bom, qual que então vai ser o total da nossa receita anual? Bom, então, visto que a gente consegue estimar a receita de cada um dos 3 segmentos, a soma dos 3 segmentos em escala anual nos daria que seria o market size total nessa questão da receita. Então, realizando a soma desses fatores, a gente chega num market size de aproximadamente 130 bilhões de dólares anuais. Perfeito, isso mesmo. Então, a gente nota que é de fato um mercado atrativo, só que é importante também a gente considerar
o que seriam os custos para além dessa parte de receita dentro do tamanho do mercado. Então, acho interessante a gente conseguir avaliar o que seriam os custos fixos, os custos CAPEX e os custos operacionais ou custos OPEX. Então, talvez entender um pouco mais sobre esse investimento inicial, sobre essa parte de construção, equipamentos, também partindo para a parte um pouco mais operacional, funcionários, logística, custos, as, as receitas acessórias que podem comparecer dentro dos custos. Acho que são fatores legais para a gente avaliar caso a gente for definir ou não essa entrada no mercado. Beleza, boa. Qual receita acessória você acha que a gente poderia considerar aqui? Bom, partindo do pressuposto que a gente está tratando de postos de gasolina, postos de abastecimento, no caso do gás líquido natural, receitas acessórias seriam mais voltadas, por exemplo, lojas de conveniência que eles podem oferecer em conjunto com esse serviço. E para além disso também, outras receitas acessórias podem ser, por exemplo, serviços adicionais como de limpeza nos carros, limpezas nos veículos, manutenção em caso de quebras e de reparos nos veículos também, aliados com toda essa parte que seria responsável pela loja de conveniência, então pequenas serviços que eles oferecem em termos de comidas e bebidas podem ser algo a complementar essa receita bruta que seria por parte da venda do gás líquido natural. Perfeito, acho que faz bastante sentido a gente pensar nisso, trazer isso. Mas acho que o principal aqui é a gente olhar para esse investimento inicial. Então, sabendo que a gente vai ter um custo inicial de 15 bilhões e um payback que tem que ser obrigatoriamente de 5 anos, eu queria saber se o cliente vai conseguir alcançar essa meta. Bom, partindo desse pressuposto, para realizar um cálculo da melhor forma possível, acho importante a gente entender também quantos por cento desse mercado potencial total que a gente está avaliando que o cliente pretende atingir, ou seja, qual seria o market share que o cliente projeta para esse investimento. Então, qual seria essa meta de share dentro dessa fatia de receita do mercado que a gente espera? Existe alguma informação a respeito? Boa, eu tenho que o que a gente espera é que o nosso market share seja de 20% e a nossa margem de lucro vai ser de 10%. Perfeito. Então, se a gente espera obter 20% desse mercado potencial total, a gente consegue fazer 20% desses 130 bilhões, que era o tamanho do mercado total, em questão de receita. E uma vez que a gente sabe que a margem líquida do nosso negócio vai ser de 10%, a gente consegue multiplicar para entender qual seria efetivamente o resultado anual da empresa, em termos de receitas subtraídas do custo por meio dessa margem. Então, fazendo esses 20% dos 130 bilhões e depois 10% desse share, multiplicando os três, a gente chega num resultado anual de 2,6 bilhões de dólares, certo? Perfeito. E você pode fazer os cálculos para esses 5 anos de payback sem contar os descontos, inflação e tudo mais. Perfeito. Então, partindo do pressuposto que a gente não vai contar com taxas de juros ou outros fatores que podem alterar essa questão do valor presente ao longo do tempo, estimando que a gente vai manter constante essa receita de 2,6 bilhões ao longo dos anos, a gente multiplicando por essa expectativa de 5 anos, a gente chega no montante de 13 bilhões de dólares. Então, a gente não conseguiria atingir essa meta de 15 bilhões de. No caso, a gente não conseguiria atingir essa meta de atingir o payback em 5 anos desses 15 bilhões.
No entanto, a gente se aproxima bastante dessa meta e acredito que em menos de um ano que a gente conseguiria efetivamente cumprir essa meta de payback. Então, acredito que podem existir alternativas para que essa meta seja batida buscando potencializar algumas das partes desse negócio. Beleza. Então, o que o cliente poderia fazer para atingir essa meta de payback? Bom, te pedi um tempinho para estruturar, mas acredito que basicamente algumas estratégias interessantes para conseguir potencializar esse negócio seria pautado em aumentar fontes de receitas, então tentar potencializar essa parte da arrecadação e também reduzir um pouco mais dessa parte de custos. Então podem ser medidas a serem tomadas para que a gente consiga manter esse payback de 5 anos. Mas Perfeito. tirando um tempo para estruturar, acredito que algumas medidas que podem ser tomadas para justamente incrementar essa parte da receita podem ser tanto uma questão de precificação, então tentar buscar margens um pouco mais competitivas no preço do gênio do gás natural líquido, também buscar mais essa parte de receitas acessórias que eu tinha comunicado anteriormente, tanto nessa parte de, quem sabe, vender mais bens em termos de conveniência, comidas e bebidas como receitas adicionais, podem ser formas de a gente conseguir complementar essa receita anual para além da venda especificamente do gás líquido natural. Também oferecendo mais serviços, que é algo que eu tinha trago anteriormente nessa parte, de que complementa o custo de gasolina. Então, serviços como limpeza de carros, manutenção dos veículos, consertos mecânicos podem buscar diversificar esse nosso portfólio de possíveis fatores para conseguir incrementar a receita. Acho que algo interessante também seria toda essa questão de buscar talvez novos combustíveis para incrementar essa parte da receita. Então, aqui a gente está focando muito no gás natural líquido, mas será que a Acme Gás não poderia buscar diversificar um pouco mais esse portfólio para conseguir manter essa meta? Podem ser medidas interessantes para a gente conseguir buscar. E também, naturalmente, tentar buscar ao máximo medidas que possam potencializar em termos de localização para conseguir aumentar essas metas e conseguir reter e captar mais pessoas, mais novos clientes, para aumentar também esses números. E na parte de custos, podem ser interessantes buscar um pouco mais parcerias para tentar reduzir esse quesito do investimento. Então, quem sabe vender o gás líquido natural para outras empresas de combustível também, para reduzir o que seria esse processo. Buscar, quem sabe, otimizar essa parte de formato de distribuição na parte logística. Então, investimento nessa parte de construção, etc. Acredito que essas medidas possam fazer com que, no curto, médio e longo prazo, a gente consiga atingir essa meta do payback de 5 milhões, anos, 5 milhões não, um payback de 5 anos, visto que a gente tem uma diferença do que está sendo feito atualmente pequena, aproximadamente com um payback de 5 anos e meio, então no intervalo entre 5 e 6 anos, seria possível a gente conseguir converter por meio dessas medidas acessórias para a gente conseguir atingir esse payback do assim. Beleza, achei tudo muito interessante que você trouxe, mas o nosso cliente, o CEO da Acme Guide, está chegando aqui na reunião daqui a pouco, e aí eu queria saber como é que você vai passar uma atualização breve de tudo que a gente discutiu aqui sobre o andamento e as propostas para o projeto dele. Perfeito. Vou pedir um tempo enquanto o CEO não chega também para estruturar direitinho como a gente pode pautar essa recomendação. Beleza.
Bom, acho que eu já estou pronto para fazer a explicação e passar as informações possíveis, se possível. Beleza, pode falar. Bom, primeiramente, começando pela recomendação, a gente acredita que a Quimigás deve efetivamente entrar nesse mercado de gás líquido natural para varejistas em questão de postos, por alguns fatores principais. Então, primeiramente, seria relacionado ao tamanho do mercado, isso é algo totalmente positivo. Então, o mercado vem apresentando um crescimento também com suporte governamental. Além disso, a gente consegue enxergar a Quimigás muito disposta para conseguir entrar nessa demanda atual desses combustíveis e conseguir preencher uma parte efetiva do share do mercado. Então, a gente consegue estabelecer grande parte com uma meta plausível dentro dos fatores que a gente trouxe anteriormente. Além disso, a gente tem projeções muito positivas em termos de retorno sobre investimento, justamente com payback pautado nos 5 anos tragos anteriormente. Com medidas acessórias, a gente conseguiria montar um negócio totalmente rentável. Então, para além do payback, um negócio que conseguiria se manter estável por meio de flutuações possíveis do mercado, até por ser algo um mercado muito pautado numa estabilidade, justamente por não seguir possíveis sazonalidades como problemas. E, a partir disso, a Quimigás tem que manter uh, passos definidos para justamente minimizar esses custos e também potencializar essas receitas na parte de capital, para a gente conseguir buscar e combater esse principal problema em termos da meta de payback. Então, trazendo também complementarmente alguns riscos para serem levados em consideração. Primeiro seria a flutuação a respeito do preço dos combustíveis, porque isso os consumidores justamente são muito colados nessa questão do preço, então o que define efetivamente ou não a conversão de um cliente é essa parte do preço. Além disso, vale a pena sempre se manter atento à questão de tecnologias disruptivas que podem buscar, podem alternar o que seria o dia a dia assim, desse negócio. Então, como, por exemplo, a gente consegue visualizar a inteligência artificial generativa mudando cada vez mais os negócios, novas tecnologias podem atuar diretamente nessa parte da indústria de combustíveis e de abastecimento. Então, além disso, sempre se manter ativo a possíveis problemas a respeito da parte governamental e legislativa, que podem ser riscos nessa parte para a gente, em termos da quantidade de veículos que conseguiriam efetivamente ter um tanque pautado para conseguir utilizar do nosso abastecimento, do nosso tipo de combustível, que é o gás líquido natural. Pensando nesses principais fatores, a gente traz alguma recomendação em termos de próximos passos também, para ir além dessa parte de abastecimento. A gente pensa muito nessa parte de refinar a questão do marketing, para tentar a gente conseguir atingir cada vez mais uma dominância em termos do mercado, então buscar um share além desses 20%, para que a gente consiga manter uma estabilidade e uma reserva de capital para possíveis flutuações em ordem de mitigar esses possíveis riscos que a gente trouxe. Então, recapitulando, a Quimigás deve efetivamente entrar nesse mercado por oferecer um modelo de negócios rentável e uma receptividade por parte de barreiras de mercado que a Quimigás conseguiria se inserir da melhor forma possível. Então, essa seria a recomendação. Maravilha, acho que ficou bastante claro, a gente conseguiu ajudar o nosso cliente, então toda a recomendação fez bastante sentido e é sempre muito importante também trazer esses riscos que você trouxe. Bom, então esse foi o case. Obrigada. Obrigado.